Olá, prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me levantar uma única questão para fazer vocês refletirem. Vocês sabiam que a vida de Deus é eterna? Não porque esta seja imortal, mas simplesmente porque a morte não existe. Do ponto de vista de Deus, a morte não é real, senão uma ilusão. A morte é real apenas para esta mentalidade da carne. O ego reconhece a morte como verdadeira, não o Senhor. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, disse Jesus: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é reconhecer a verdade de Deus. A partir do momento que você reconhece a verdade de Deus, você compreende que a morte é apenas uma ilusão. Neste caso, a partir de então, você se torna eterno, porém não imortal. Preste atenção no que consta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Disse Jesus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta o homem exatamente do quê? Da ilusão da morte. Prova disto é que no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 14, disse o apóstolo: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como exatamente eles derrotaram a morte? Porque no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, disse Paulo, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja bem, os apóstolos destruíram a morte em vida. Como? Reconhecendo a verdade, disse Jesus, e conhecereis a verdade. E a verdade te libertará da ilusão da morte, porque a morte não é real. Prova disso é que Jesus cita no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Espera aí, mas não existe nenhum apóstolo caminhando pelas ruas nos dias de hoje. Como assim? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá? Veja bem, meu querido amigo. Os apóstolos haviam se tornado eternos, não imortais. A eternidade é para o espírito. O corpo é mortal. Sim, porém, a morte derrota o corpo, não a verdadeira identidade do ser humano. A verdadeira identidade do ser humano é espiritual. Por isso que uma vez que você conhece a verdade, essa verdade te liberta da ilusão do ego, pois a partir de então você reconhece a sua verdadeira identidade, que é a identidade de filho de Deus. Sim, a sua verdadeira identidade é espiritual, é o próprio Cristo. Existe apenas um único ser, o ser de Deus se desdobrando através de todos nós. Todos nós somos a manifestação visível de Deus neste lugar, pois foi o Verbo que se fez carne, e não a carne que se fez Verbo. O Verbo é a verdadeira identidade espiritual de todo homem. Todo homem que conhece a verdade derrota a morte. Sim, derrota a morte porque este compreende que não é apenas carne e sangue, e sim o Espírito. E o Espírito é a própria vida de Deus. A vida de Deus é eterna. Não pode ser destruída pela ilusão da morte, porque a morte não é real, porque este corpo não possui vida em si mesmo. Então, como pode este morrer? Não morre, nunca, jamais. Tampouco pode sequer tocar a verdade espiritual, porque a morte é apenas uma ilusão proveniente do ego. Repito, disse Jesus, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nenhum dos apóstolos morreram, porque estes se tornaram espíritos e os espíritos são eternos. O espírito nada tem a ver com a mortalidade da carne. A mortalidade da carne é apenas uma ilusão, porque esta carne é apenas pó. O pó apenas retorna ao pó, tal como era. Mas o espírito, que veio do alto, este retorna a Deus que o deu. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.